Olá, sejam bem-vindos, muito boa noite. Vamos a mais uma edição do Jornal da Guará aqui na TV Cultura. Não deixe de acompanhar também a nossa programação pelo portal guará.com. Vamos aos destaques. Dia 10 de setembro, Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Diversos fatores que mexem com o psicológico da pessoa podem agravar com o tempo, fazendo ela chegar no limite. Na pandemia, tudo isso ficou mais enaltecido. Acidente grave registrado no Araçagi resulta na morte de 2 pessoas. Ônibus pegou fogo e motorista de um caminhão seguiu para o hospital. Acidente também no elevado Alcione Nazaré. Carro capota e motorista afirma que dormiu no volante. Caso de injúria racial registrado em um shopping da cidade. Crimes racistas ainda são fatos crescentes. Na política, mudanças na Câmara Municipal de São Luís. Sai Beto Castro e entra Sônia Souza. Reunião entre o Everton, Carlos Brandão e Flávio Dino pode definir futuro do grupo nas eleições 2022. E ainda, secretário de Saúde afirma que o SUS é nacional e a segunda dose pode ser recebida em qualquer cidade e estado. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal da Guará. O Jornal da Guará de hoje inicia a edição com abordagem a um dos temas de maior relevância, o apoio à vida do ser humano. Hoje, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Há alguns anos, veículos de comunicação não abordavam este assunto. Não se noticiava casos que aconteciam na sociedade por ser uma espécie de gatilho à pessoa que passa por situação difícil. Bem, na reportagem que vamos exibir, é para justamente alertar a quem possa ser ajudado. A humanidade necessita de diálogo e a pandemia, de certa forma, afastou as pessoas. Melhor orientação não há quando se trata de ajudar quem está passando por um momento difícil que está chegando no limite da sanidade. Cuidar da saúde mental é fundamental. Esse mês é um mês dedicado à prevenção do suicídio. Mas quando a gente fala da campanha Setembro Amarelo, a gente refere à valorização pela vida, entendeu? A questão de justamente se trabalhar na saúde mental, que é a qualidade de vida, o gerenciamento das emoções, fazer o que você gosta, falar, é a melhor forma de você trabalhar a saúde mental. Ainda são muitos os tabus em torno do suicídio. Só de tocar no assunto, muita gente prefere falar sobre outras coisas. Segundo o médico que coordena as atividades do Centro Estadual de Atenção Psicossocial, é preciso conversar sobre isso, para saber como encarar o problema. Ainda infelizmente, ainda existe uma dificuldade de se falar sobre isso, principalmente em meios de comunicação que acham que não deve falar, e deve sim falar, porque o suicídio é uma das maiores causas de morte evitável no mundo, é evitável porque se a pessoa não acabasse com sua vida, ela continuaria gozando de sua perfeita integridade, né? E o suicídio, as maiores causas dele são depressão e uso e abuso de drogas. Entre os especialistas no assunto, é consenso de que ninguém comete suicídio porque quer. Diversos fatores que mexem com o psicológico da pessoa podem agravar com o tempo, fazendo ela chegar no limite. Na pandemia, tudo isso ficou mais escancarado. Então é necessário que se quebre esse tabu de não falar sobre os transtornos mentais, não falar sobre o suicídio, não falar sobre os seus sentimentos. É importante, existe uma rede de atenção psicossocial em todo o estado do Maranhão, com os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossociais, onde existe uma equipe multiprofissional, de terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, médicos, que tem essa escuta qualificada, esse acolhimento às pessoas que têm esse sofrimento psíquico. Já citamos na reportagem, mas não custa nada reforçar. Conversar é o melhor remédio para a prevenção contra este problema social. O tema, desse ano da campanha é liberte-se, ame-se, cuide de sua saúde mental. Ou seja, se você cuidar da sua saúde mental, manter uma boa qualidade de vida, manter bons relacionamentos, cuidar da sua saúde física, saúde financeira, saúde social, você não vai ter quadros agravados e correr o risco de ter o suicídio na sua vida. Trazendo agora informações sobre um acidente grave que aconteceu no bairro do Araçagi. Uma colisão entre um ônibus coletivo, um caminhão e uma motocicleta no fim da manhã desta sexta-feira terminou com 2 pessoas mortas na MA 203.
As vítimas eram irmãos, Milena Santos Ferreira, de 24 anos, e Leonardo Santos Ferreira, de 23 anos. Ela faleceu no local e o irmão não resistiu e morreu a caminho do hospital. O motorista do ônibus da linha Pirâmide prestou depoimento na delegacia e a causa está sendo investigada. Existem aí duas supostas versões. O ônibus tentou desviar da moto e perdeu o controle, atingindo um caminhão que vinha no sentido contrário. A outra versão diz que a moto seguia sentido Olho d'Água. O ônibus perdeu o controle na descida e saiu arrastando a moto. Uma triste realidade do nosso trânsito na capital. Outro grave acidente que aconteceu nesta manhã e chamou a atenção foi no elevado Alcione Nazaré, no bairro Ivar Saldanha. Um homem não identificado capotou o carro que conduzia na Avenida dos Franceses, na altura do elevado Alcione Nazaré. De acordo com a Polícia Militar do Maranhão, o condutor seguia no sentido do bairro para a Alemanha, quando cochilou ao volante e colidiu contra um poste de iluminação pública. Não haviam outros ocupantes no carro, o motorista sofreu leves escoriações devido ao impacto do acidente. A parte frontal do veículo, como você viu, ficou completamente destruída. E seguindo agora para um caso de injúria racial que aconteceu no centro de São Luís, em um shopping. Racismo é crime e todos merecem ter esta consciência. O caso que vamos exibir foi mostrado em uma rede social e serve de exemplo para que saibamos conviver da melhor forma, claro, sempre em sociedade. O caso aconteceu há 2 dias e nessas últimas horas a Beatriz vem sentindo o impacto de tudo o que passou. Na última quarta-feira ela foi ao cinema de um shopping da capital maranhense com uma amiga e uma prima. Na saída ela pediu o serviço de um transporte por aplicativo e de repente foi surpreendida por um homem que acusou ela de furtar este celular, que custa em torno de R$3.000. Fiquei naquela parte principal do shopping, onde tinha algumas pessoas. E fiquei com meu celular, né, porque já estava 3 minutos. E foi quando um homem se aproximou de mim dizendo para eu devolver o celular. Meu primeiro impressão foi assim, devolver por quê? Aí eu disse, não, acho que você está me confundindo. Ele, você furtou esse celular do cinema. Eu disse, não, você está me confundindo. E aí ele começou a aumentar o tom de voz e eu questionei. Só porque eu sou negra eu não posso ter um iPhone? E aí ele veio com um tom para me agredir e a minha amiga que estava perto, ela meio que se meteu, porque eu fiquei assim tão em choque, eu não tive reação nenhuma. Após o caso, a Beatriz registrou um boletim de ocorrência e ficou traumatizada com tudo o que aconteceu. Principalmente porque não recebeu ajuda de ninguém que viu tudo de perto. Quando a polícia recebe esses casos, imediatamente é registrado um boletim de ocorrência. Um inquérito policial também é aberto e testemunhas são ouvidas. Só que em muitas situações, a principal dificuldade é que faltam provas para serem coletadas e que levem à prisão de pessoas que cometeram esse crime. Nós orientamos que qualquer caso, de racismo ou de injúria racial, qualquer discriminação, que seja lavrado um boletim de ocorrência na delegacia especial, ou se você estiver em um município que não tem delegacia, pode ser lavrado em quaisquer delegacias do estado. Somente no Maranhão, no ano passado, foram registrados 405 ocorrências de injúria racial. Até março deste ano, 98 ocorrências foram notificadas pela Polícia Civil do Estado. Na Delegacia Especializada de Combate a Crimes Raciais, foram 15 registros no ano passado e 8 este ano. A função das secretarias, dos órgãos de promoção da igualdade racial é justamente esse, combater esse racismo institucional para que a gente consiga modificar a estrutura do nosso país, a estrutura do estado do Maranhão, para que ela passe a tratar em iguais condições as pessoas, sejam de quaisquer etnias. Apesar de não ter imagens do suspeito, a Beatriz espera que a polícia consiga identificar e localizar o homem que cometeu esse crime e que a justiça seja feita. Pleno século XXI. Hoje a Polícia Federal prendeu um homem durante a Operação Contrição. A ação é para combate ao crime de divulgação de imagens de exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. A investigação teve início a partir de informação sobre integrantes de um grupo do aplicativo de troca de mensagens, onde foram compartilhadas imagens, fotos e vídeos de exploração sexual de crianças e adolescentes. O usuário responsável pelas publicações foi identificado. Hoje foi dado o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Durante o cumprimento da ordem judicial foram encontrados
diversos arquivos contendo imagens de exploração sexual de crianças e adolescentes armazenados no aparelho celular e também no notebook do entrevistado. Vamos seguir para o intervalo. Na volta, informações da política. É um instante só. Nosso bloco de política começa com informações da Câmara Municipal de São Luís. Tomou posse hoje no cargo de vereadora a advogada Sônia Souza, primeira suplente do partido Avante. Ela está ocupando a vaga do vereador Beto Castro, que tirou licença por 120 dias. A parlamentar é natural de Olho d'Água das Cunhães e com vasta atuação nas comunidades aqui na capital. A vereadora Sônia Souza teve aí 2.770 votos nas eleições do ano passado. E agora, seguindo com informações do cenário das eleições de 2022. A cada momento, reuniões e reuniões vão azeitando aí os rumos dos grupos políticos do governador Flávio Dino. Mais uma vez, uma expectativa muito forte sobre uma possível reunião que deve acontecer este final de semana. A falta de definição de quem será o candidato do grupo do governo é um estopim para muitas manobras entre os interessados tanto na vaga de candidato majoritário quanto nas vagas reservadas a este ou aquele subgrupo ou partido. A questão desta semana é com quem ficam as vagas, ocupadas pelos apoiadores de Everton, caso ele as perca. Questão que talvez termine numa reunião marcada para o fim de semana entre o governador e os dois principais nomes para sucedê-lo, o vice-governador Carlos Brandão e o senador Everton. Os pré-candidatos ao governo e seus grupos políticos continuam com a estratégia do diálogo com prefeitos e partidos. A definição de apoio do governador Flávio Dino pode definir este quadro. Ele não pode concorrer à reeleição, mas especula-se de que o nome a ser apoiado deva ser de Carlos Brandão. Um zum entre a guarda palaciana aventa uma reunião com o grupo do deputado federal Josimar de Maranhãozinho, que controla o PL, Avante e Patriotas, e conta com apoio de pelo menos 50 prefeitos do Maranhão. O burburinho dá conta de que os espaços ocupados pelo PDT do senador Everton. Desta forma, Josimar deixaria a candidatura ao governo e apoiaria Carlos Brandão. Há alguns impedimentos. A estratégia esbarra em algumas questões. O deputado Josimar aceitaria ficar na gestão por apenas 9 meses? E como fica o grupo dele na Assembleia Legislativa? Ele abre mão da vaga de candidato a vice-governador, que parece já estar definida com Felipe Camarão no PT? O que impede o conjunto de manobras e articulações é a carta compromisso que líderes partidários assinaram, apoiando a pré-candidatura de Dino ao Senado e a unidade em torno de um candidato único para o governo do Maranhão. Mas são tantas cartas compromisso em baús esquecidos. A gente segue para o intervalo. Daqui a pouquinho você vai ver o que disse o secretário da Saúde sobre a aplicação da segunda dose. É um instante só. Para amanhã, sábado, a Tábua de Marés marca, na madrugada, às 3h41, a baixa-mar de 0,1 metro. Às 9h41, pré-mar de 6,1 metro. À tarde, 4h01, nova baixa-mar de 0,4 metros. E às 21h56, a última pré-mar de 6 metros. De volta, e você sabia que a sua segunda dose da vacina contra coronavírus pode ser tomada em qualquer cidade ou estado da federação? Este foi o esclarecimento feito pelo secretário de Estado da Saúde durante o mutirão da segunda dose que aconteceu na Cidade Olímpica. Do Arraial por um mutirão para continuar a vacinação. Nesse clima, os moradores da Cidade Olímpica e bairros próximos estão conseguindo se imunizar completamente. Para manter o ritmo do que foi feito para alcançar números maiores na primeira dose, a Secretaria de Saúde do Estado voltou ao bairro com a segunda dose. Então, nosso esforço nesse momento é exatamente com esse número. Não o número de Arraial do Estado, mas o número do Maranhão como um todo. A gente sabe que a gente tenta não atingir aí algo em torno de 4 a 5 milhões de maranhenses imunizados com 2 doses, vai ser muito difícil a gente falar de controle da doença. Então esse é o nosso esforço nesse momento, voltar todo mundo para a segunda dose. A gente sabe que o retorno das pessoas tem sido bem menor do que em relação à primeira dose, e esse é um pedido que a gente faz. E as pessoas podem se imunizar com tranquilidade. A organização vai colocar a estrutura da vacinação
em 2 finais de semana no bairro. E hoje nós estamos voltando para o bairro, garantindo a segunda dose. É uma política do governo do estado, garantir com que as aplicações que foram feitas dentro das nossas estruturas, elas retornem. A estratégia de levar a vacina para mais próximo das pessoas tem dado certo. Aqui na Cidade Olímpica, por exemplo, antes de ter o arraial da vacinação, cerca de 3.000 pessoas apenas haviam se vacinado. Após o arraial, esse número mais que dobrou, chegou a 13.000 pessoas vacinadas com a primeira dose. Agora é aguardar que essas pessoas retornem para tomar a segunda dose. Segundo o secretário, a procura pela segunda dose da vacina tem sido baixa. Por isso, a estratégia para atrair as pessoas precisou mudar. A gente está hoje fazendo o contrário. A primeira dose a gente teve muita facilidade de, na verdade, as pessoas irem aos locais de vacinação. Agora a gente vai ter que fazer o sentido oposto. A gente vai ter que ir atrás das pessoas. Então, ações como essa, onde a gente vem aqui na Cidade Olímpica, mostraram já força e sentido na primeira dose e mais ainda na segunda dose. Então, vai ser bem mais comum a gente ter ações nesse sentido. Ações de procurar as pessoas e levar as vacinas até elas do que esperar que elas irem atrás da vacina. Quem não vai precisar ser chamada é a Maria da Conceição. Ela veio espontaneamente no primeiro dia, tomou a segunda dose e saiu aliviada com a imunização. Tomei aqui a primeira dose, viajei ontem e já estava me arrumando para ir para o EMA, mas Deus, graças a Deus que Ele preparou tudo aqui, aí estou tomando a segunda. Para a glória de Deus. O Cristiano também se organizou direitinho para tomar logo a segunda dose. Deu sim, tanto da primeira dose quanto agora da segunda dose foi tranquilo, o agendamento e a deslocação para cá. Para garantir um bom atendimento, os estudantes da própria escola onde está sendo feita a vacinação estão auxiliando no cadastro das pessoas que vão vacinar. Para a Patrícia, é uma satisfação ajudar. Eu me sinto muito honrada de saber que eu estou fazendo parte desse momento tão importante na vida das pessoas, contribuindo para a vacinação, que a gente sabe que é necessária para salvar vidas. Para encerrar a reportagem, uma informação para aqueles que queiram tomar a segunda dose, mas estão receosos em ir em qualquer posto. Segundo o secretário de Saúde, a segunda dose da vacina não pode ser negada a uma pessoa só porque ela tomou a primeira dose em outro lugar. Isso é fundamental. O Ministério da Saúde garante para o Brasil inteiro, independente do lugar onde você tomou a primeira dose, você pode tomar a segunda dose onde você está. Então imagina a pessoa que residia em São Paulo, se mudou para o Maranhão, ele não precisa voltar para São Paulo para tomar a segunda dose lá. Ele toma a dose no próprio estado. E se vier a surgir a necessidade de doses, a gente vai fazer esse acréscimo de doses, inclusive pedindo ao Ministério da Saúde. Então, se a pessoa tomou em Ribamar e quer tomar em São Luís a segunda dose, ele tem direito de tomar essa segunda dose na cidade onde ele se encontra e no posto ali onde se encontra. O SUS é universal e esse é o sentido. A gente tem que tomar a segunda dose em qualquer lugar e não a gente ficar agora fazendo uma contagem de número de doses de vacina de cidade a cidade. Isso não faz sentido. O que a gente quer é imunizar todo mundo. E diante de um número cada vez maior de pessoas imunizadas, as creches escolares já completaram em mais ou menos um mês de atividades nesta retomada dos trabalhos presenciais, estipulando protocolos sanitários nas unidades da rede municipal de ensino. Nós vamos mostrar na reportagem um balanço e avaliação sobre esta retomada no atendimento às crianças. Logo na entrada da creche, as placas orientam os estudantes a seguirem as medidas sanitárias de prevenção contra o coronavírus. Nesta creche municipal, que conta com 110 alunos, o uso de máscaras é obrigatório para crianças acima de 3 anos de idade. Em todo o corredor, o álcool em gel foi disponibilizado. Medidas importantes para que a creche pudesse voltar às atividades de forma presencial. A gente teve testagem de Covid com a comunidade escolar e os nossos protocolos, álcool gel, a lavagem das mãos, as placas sinalizando. As escolas da rede pública municipal de ensino retornaram no segundo semestre de forma híbrida, ou seja, as aulas foram alternadas de modo presencial e virtual. Para isso, uma série de medidas foram adotadas. Um mês após essa retomada, o secretário municipal de Educação garante que o balanço inicial é positivo. Tomamos todas as precauções necessárias de formação,
de acolhimento, de orientação de pais, de crianças e alunos para essa volta. A Secretaria de Educação vem planejando ampliar essa retomada de forma presencial, mas sempre seguindo as medidas de prevenção de acordo com o que determina a Secretaria de Saúde. Garantimos o distanciamento e, ao mesmo tempo, garantimos que todos os alunos estejam também em sala de aula. Em outras, nós estamos fazendo um revezamento semanal, onde numa semana os alunos estão na escola e na outra semana eles ficam no ensino online. Vamos falar agora de economia de energia elétrica. Essa medida pode gerar descontos na sua conta da energia. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o bônus será destinado a quem economizar no mínimo 10% de energia entre os meses de setembro e dezembro, se comparado ao mesmo período do ano passado. Por exemplo, uma família que tinha média de consumo de 100 kWh nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano passado, de 2020, deverá economizar no mínimo 40 kWh entre setembro e dezembro deste ano, para fazer jus ao desconto que será de 50 centavos para cada quilowatt-hora. Ainda segundo o Ministério de Minas e Energia, a distribuidora deverá informar na tarifa a meta de redução de cada família. O programa é válido para todos os consumidores regulares, sejam eles pessoas físicas ou empresas. Bom, final de semana está se aproximando e muita gente tem esta opção, apreciar os parques da cidade, já que estamos ainda nas festividades do aniversário da nossa capital, São Luís. Veja. Os balões, o bolo de chocolate e os presentes não podem faltar numa festa de aniversário, né? Pois é, por aqui teve de tudo. Afinal, hoje é aniversário da pequena Nívia, de 6 anos de idade. Só que dessa vez, ao invés de comemorar no salão de eventos, a festa foi feita no parque ao ar livre. A ideia foi dos pais da Nívia, que acreditam que o momento não pede uma grande festa como era antigamente. Esse momento é interessante, estar com os amigos em ar livre, fazer algo diferente, disruptivo agora. Então a gente decidiu inovar, chamar todo mundo, os nossos familiares, conhecer um pouquinho mais desse parque e congratular-nos juntos. A Nívia entrou no clima da festa e se fantasiou de borboletinha e se divertiu muito no parque. Eu gostei de tirar foto. E dos brinquedos também? Nesse feriado, muita gente aproveitou o dia nos parques de São Luís. O Rangedor é um dos pontos mais frequentados e também não é para menos. O espaço conta com quadras poliesportivas, área para ciclovia, academia ao ar livre, 8 praças e muita área verde, além de pontos para alimentação. O Nemias gosta de vir ao parque para brincar muito e se divertir. Bicicleta, carro, patinete, skate, tudo que tiver, né? Mas a principal atração aqui do Parque do Rangedor nos últimos meses, sem dúvidas, é esse espaço aqui, o borboletário, onde é possível observar todas as fases da vida de uma borboleta. A ideia é promover a educação ambiental e, principalmente, deixar o público mais próximo da natureza. Eu gostei muito, tem várias borboletas diferentes. Tem o nascimento dela, a gente aprende um monte de coisinha quando está lá dentro. O Parque do Rangedor funciona de domingo a domingo, das 5 da manhã às 11 horas e das 16 horas às 21 horas. O Carlos trouxe a família e o cachorro para juntos se divertirem ao ar livre. Porque a minha filha, o cachorrinho aqui, eles têm mais espaço, né, para brincar, correr. E esse ar, né, essa brisa aí, as pessoas, muito bom. Bom, assim a gente encerra a nossa edição do Jornal do Aguará, em novo horário, 18h45, e a gente espera você na segunda-feira. Uma ótima noite. Tchau.